Graça e paz, gente. Amém. Mais uma noite para a gente compartilhar da palavra de Deus, compartilhar dos preceitos da palavra, tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco e comunicado ao nosso coração. Amém. Então o Senhor sempre fala com a gente, no nosso dia a dia, nos nossos momentos do dia, Ele sempre fala com a gente. E eu estou aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem comunicado, aquilo que o Senhor continua falando ao meu coração. Amém? E todos nós temos um chamado no corpo de Cristo, né? Você tem um chamado no corpo de Cristo. Você foi escolhido por Deus para fazer uma obra nessa terra. Então, se você foi escolhido por Deus para fazer uma obra nessa terra, Deus quer te revelar o seu chamado. Amém? Então o seu chamado não é só ir para uma igreja, né? O seu chamado não é só abrir uma empresa. O seu chamado não é só ter uma família. O seu chamado, ele é algo muito peculiar. Mas o seu chamado, ele abençoa outras pessoas. O seu chamado, ele toca outras pessoas. O seu chamado, ele transforma a vida de outras pessoas. Amém? Então, como que eu descubro esse chamado? Como que eu entro no meu chamado? Para entrar no meu chamado, eu preciso orar em línguas. Então, se não houver oração em línguas, dificilmente eu entrarei no meu chamado. Se não houver oração em línguas, dificilmente eu vou entrar naquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Porque o Senhor tem muitos planos para a minha vida e para a sua vida. Mas por que muitos cristãos eles ainda ficam no raso? Eles ficam naquele lugar onde eles operam os seus talentos, né? Então eu sei pregar, então eu sou um pregador. Eu sei cantar, então eu sou um cantor. Eu sei liderar, então eu sou líder de uma igreja. Então, porque muitos cristãos ainda ficam nesse nível, né? No nível do talento. Porque eles ainda não descobriram realmente o que eles foram chamados, para o que eles foram chamados. Então, às vezes, você tem um talento de pregar, né? E pode ser que Deus tenha um chamado para você de realmente exortar as pessoas, ensinar as pessoas. Mas como isso vai ser gerado no Espírito? Qual é a mensagem que você tem que pregar? Porque, por exemplo, se você for numa escola, existe um professor de inglês, de português, de geografia, de história, de matemática, existem diferentes, né, matérias. Então a pergunta que fica é, se você é um professor para o corpo de Cristo, qual é a sua matéria? O que você tem que ensinar? Se você é um profeta, como que você vai operar nos dons? Se você é um pastor, qual o dom que precisa te acompanhar? Então assim, tem muitas coisas que estão encaixadas no nosso chamado. Então, se você é um apóstolo, qual é a base que você vai estabelecer? Se você é um evangelista, né, onde você vai pegar? Quais os seus dons que você vai operar? Então, tudo isso está relacionado com o seu chamado. Amém? E orar em línguas te leva a desfrutar disso. Orar em línguas te leva a usufruir disso. Então, orando em línguas, você vai descobrindo o seu chamado. Você começa, então você está orando em línguas, você está descobrindo o seu chamado. Você orou muito em línguas, o Senhor te levou a ser um pastor. Você orou muito em línguas, o Senhor te levou a ser um apóstolo. Você orou muito em línguas, o Senhor te levou a ser um evangelista. Você orou muito em línguas, o Senhor te levou a ser um profeta, né? Então não sei assim, para o que você está sendo chamado. Mas uma coisa eu sei, Deus tem um chamado para você no corpo de Cristo. E esse chamado passa também por um tratamento emocional. Amém? Então, durante o seu chamado, você vai perceber que Deus vai tratar muitas coisas com você até que você fique pronto.
né? Porque ninguém se torna um pastor de um dia para o outro. Ninguém se torna um evangelista de um dia para o outro. Ninguém se torna um mestre de um dia para o outro. Deus precisa ir tratando com a gente. Deus precisa ir tratando conosco até que Ele desenvolva em nós o nosso chamado. Até que o nosso chamado seja desenvolvido no corpo. Então, Ele vai tratando, até que você se torne. Amém? Deus vai te edificando, até que você se torne. Deus vai te curando, até que você se torne. Então, a caminhada com Cristo, gente, é uma caminhada muito, assim, de tratamento. Então, o que Deus vai fazer com você na caminhada cristã, Ele vai tratar. Ele vai tratando com você, até que você se torne aquilo. Amém? Então, qual é a importância de eu me envolver com o Senhor? Eu preciso me envolver com o Senhor. E se eu não me envolver com o Senhor, eu não vou receber o tratamento que eu preciso. Eu estou precisando de um tratamento em Deus. Né? O que eu vou fazer? Como eu vou me envolver com o Senhor? Como eu vou me relacionar com o Senhor? Qual a forma que eu vou me relacionar? Todo tratamento, né, precisa de um relacionamento. Amém? Em todo tratamento ele precisa de um relacionamento. Eu vou me relacionando com o Senhor, Ele vai tratando comigo. Eu vou me relacionando com o Senhor, Ele vai me mudando. Ele vai me transformando. Você na caminhada cristã durante muitos anos. Eu passei assim, a maioria do tempo da minha vida, eu não passei pregando, nem passo ainda. A maioria do tempo da minha vida eu passei sendo tratado. Eu ainda passo sendo tratado. Por quê? Porque eu não estou pronto. Então é muito bom a gente ter essa consciência, né? Que a gente não está pronto. É muito bom a gente ter esse entendimento. Eu não estou pronto ainda. Eu ainda estou crescendo, ainda estou amadurecendo, ainda estou desenvolvendo. Eu tenho muito esse entendimento. Que eu ainda não estou pronto. Por quê? Porque talvez um dia eu fique. Um dia o Espírito Santo vai me amadurecer ao ponto que eu estarei pronto. Mas Ele vai precisar me dar direções. Então, às vezes o Senhor vai falar comigo algumas coisas que são direções para ser tratado. E é assim com você também. É assim com todo mundo que quer caminhar com Cristo, todo mundo que quer ter uma vida em Deus. Todos que querem ter uma vida em Deus são pessoas que vão esperar, pessoas que vão aguardar, pessoas que vão ficar quietas ali no Senhor, até o Senhor falar o chamado dela. Então, assim, às vezes seu chamado é muito grande, seu chamado é para fora, seu chamado é para vários países, né? Então o que você vai fazer? Você vai precisar esperar em Deus, você vai precisar ser tratado em Deus, você vai precisar aguardar no Senhor até que Ele desenvolva seu chamado. E é fácil? Não é. Não é fácil, irmãos, a gente se deixar ser tratado pelo Senhor. Não é fácil a gente se deixar ser tratado por Deus. Não é fácil a gente chegar naquele lugar onde nós nos tornamos prontos. Por quê? Porque demora. Às vezes demora 5 anos, às vezes demora 10 anos, às vezes demora mais tempo, né, para a gente ser realmente tratado pelo Senhor. A gente precisa esperar um pouquinho. A gente precisa esperar, descansar, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. A gente precisa ir se alimentando do Senhor.
até que Ele consiga tirar as raízes do nosso coração, até que Ele consiga tratar o nosso coração, até que Ele consiga mudar o nosso coração, até que Ele consiga transformar a nossa vida. Você orou muito em línguas, se relacionou muito com o Senhor, e esse relacionamento com Deus está te tratando, né? Então assim, Deus não tem compromisso com suas performances, né? Com quanto você jejua, quanto você ora, quanto você lê a Bíblia. Deus não tem compromisso com isso. O compromisso que Deus tem é com a sua mudança. Você orou muito em línguas, você jejuou muito, você buscou muito a Deus, né? Então o que isso projetou na sua vida? O que isso fez na sua vida? Você está produzindo mudanças. Então são essas mudanças que o Espírito Santo se relaciona. O Espírito Santo se relaciona com as suas mudanças. O Espírito Santo se relaciona com as minhas mudanças. O Espírito Santo se relaciona com tudo aquilo que está transformando a minha vida. Por quê? Porque eu estou deixando de ser uma lagarta para ser uma borboleta. Então, em várias áreas da minha vida eu tenho deixado. Em várias áreas da minha vida eu tenho sido transformado. Em várias áreas da minha vida o Senhor está entrando. Em várias áreas da minha vida eu estou sendo transformado. Eu estou saindo de lagarta para passar a ser uma borboleta. Paulo, em Romanos 12, ele fala assim, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa transformação que o Senhor nos propõe é literalmente isso no original. É sair de uma lagarta e se tornar uma borboleta. Essa transformação que o Senhor nos propõe é sair de um lugar onde as coisas não dão certo e entrar num lugar onde as coisas dão certo. É sair de um lugar onde eu não sou e entrar num lugar onde eu sou. É sair de um lugar onde eu não me tornei aquilo que Jesus morreu para mim e entrar no lugar onde eu sou aquilo que Jesus pagou o preço para que eu fosse. Então Jesus pagou o preço para que eu fosse curado. Então eu preciso sair do lugar de enfermidade para entrar no lugar de cura. Jesus pagou o preço para que eu fosse próspero. Então eu preciso sair do lugar de escassez e entrar no lugar da prosperidade, da abundância. Amém? Então tudo isso, irmãos, é uma caminhada. Tudo isso, irmãos, é um trajeto. Tudo isso, irmãos, é uma caminhada que eu tenho que orar em línguas, hora após hora. Robodociandere, Rabadasakará, Robelequiasu, Rabadaciacá. Tudo isso é uma caminhada. Andorotuissa, Horibicandoros, Sibilicandarai. Tudo isso é uma caminhada, então eu vou caminhando com Cristo. Eu vou me tornando em Cristo. Eu vou sendo em Cristo. Eu vou desenvolvendo em Cristo. Eu vou crescendo em Cristo. E aí aquela palavra que eu leio, a própria Bíblia, ela vai dando aquela assistência que eu preciso. Então assim, nós que oramos muito em línguas, nós temos uma tendência a querer, né, colocar tudo na oração em línguas. Então, assim, tudo vai para essa ferramenta, tudo vai para a oração em línguas. Mas não. Eu preciso de outras coisas que vão me auxiliar. Então eu preciso da palavra de Deus, eu preciso ter um contato com a palavra de Deus, eu preciso ter um relacionamento com a palavra de Deus, eu preciso ter um aprofundamento com a palavra de Deus. Eu preciso da adoração, eu preciso do jejum. Eu preciso de coisas que me transformam. Porque eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa de sempre, com os mesmos problemas de sempre.
Eu preciso ser alguém diferente, transformado pelo Senhor. Você vai ser alguém diferente, transformado pelo Senhor. Você vai ser alguém mudado. Você será alguém transformado. Você será alguém que conhece o Evangelho. Você será alguém que conhece Cristo face a face. Por quê? Porque você está se relacionando com Ele. Então, quando a gente começa a orar muito em línguas, assim, você começa a gastar 5 horas por dia em línguas, o Senhor começa a te revelar Jesus. O Senhor começa a te revelar o próprio Cristo. O Senhor começa a te transformar. Você sai daquele lugar de apenas uma largata. Você começa a se transformar numa borboleta. Irmãos, o processo do Espírito Santo com a gente, ele é tão grande, é tão profundo, que ele não está apenas nos fazendo ser alguém melhor. O Senhor não está apenas fazendo que nós sejamos pessoas melhores. Não. O Senhor está nos transformando. Ele não está fazendo a gente ser uma pessoa melhor. Ele está nos fazendo ser outra pessoa. Outra pessoa, não é alguém melhor, uma outra pessoa. Enquanto você não se torna uma outra pessoa, você está no nível da força de vontade. Então você para de fumar, você para de beber, você para de fazer algumas coisas, mas tudo pela força de vontade. Você ainda não se tornou uma outra pessoa. Então o propósito final do Senhor nos nossos processos de mudança, que a oração em línguas traz, é te fazer uma outra pessoa. Uma pessoa que olhar para você e falar: nossa, ele não era assim, agora ele é. Entendeu? Ele não fazia isso, agora ele faz. Ele se tornou alguém diferente. Amém? Mas isso, irmãos, é muito trabalho. Pessoas preguiçosas, elas não conseguem desenvolver esse relacionamento com Deus tão profundo, ao ponto de se tornarem outra pessoa. Por quê? Porque a preguiça, ela te prende. A preguiça, ela te impede de se aproximar do Senhor até ser transformado. O que eu quero dizer para você hoje: aceite o processo de mudança do Espírito Santo. Aceite o que Ele tem para você. Que Ele vai te transformar no hora após hora. Ele vai te transformar na sua caminhada cristã. Ele vai mudar a sua vida. Você vai parar de ser uma lagarta e você vai se transformar numa borboleta. Você vai se tornar outra pessoa. Você vai se tornar aquilo que Cristo pagou o preço para que você fosse. Amém. Quero agradecer a vocês que vieram. Cada um que vai assistir esse vídeo, que assistiu. Deus te abençoe.